Boa noite, meus queridos. Shalom. Eu sou a missionária e evangelista Dorcilene Silva e hoje a minha mensagem é sobre a urgente proteção das crianças. Pais, famílias, ouçam a palavra do nosso Deus. Obedeçam a palavra do nosso Deus. O nosso Deus diz aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 8 e 9. Vou ler o versículo 8 e 9 do capítulo 4. O que o nosso Deus diz? Deus está dizendo sobre... o capítulo 4, na verdade, começa com Moisés exorta o povo à obediência ao nosso Deus. E o versículo 1 diz: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. E eu vou aqui chegar agora no versículo 8, no versículo 7. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te, o versículo 9, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Até aqui, no capítulo 4, versículo 8 e 9, e eu vou para o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Capítulo 6, o nosso Deus nos dizendo: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aqui. Meus queridos, todos nós, povo verdadeiro do nosso Deus, cristãos, estamos em grande perigo e em grande ameaça por todos os lados. Mas as crianças sempre estiveram em perigo. As crianças são as mais vulneráveis. Em todo o tempo, as crianças são as mais vulneráveis, as mais vulneráveis em perigo. E nos tempos que nós estamos vivendo, terrivelmente, as crianças estão em grande perigo. E nós, como cristãos verdadeiros, como servos do nosso Deus, como pais, como famílias, temos de obedecer ao nosso Deus. Temos de obedecer a palavra do nosso Deus. E obedecer aqui a palavra que o nosso Deus nos dá. Ele ordena que nós guardemos os estatutos, os seus mandamentos, as suas leis, que ame ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, e guarde os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas leis, os seus decretos,
Como vamos provar que amamos ao nosso Deus? É obedecendo a Ele, guardando os seus estatutos, obedecendo os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas leis, os seus decretos. Isto é mandamento do nosso Deus para nós. E ele ordena que não só nós obedecemos, mas que nós ensinamos, para que ensinemos aos nossos filhos e aos filhos dos filhos netos, os bisnetos, em todas as gerações. Pais, famílias, mais do que nunca, há uma urgência de protegermos as nossas crianças. Mais do que nunca, em todos os tempos, as nossas crianças estão em grande perigo, em perigo em todas as partes e de todos os lados. Elas estão em perigo nas escolas, elas estão em perigo nas ruas, elas estão em perigo em todos os lugares, inclusive elas estão em perigo nas nossas casas também. Quando, como pais, como família, você coloca na mão dos seus filhos, da sua criança, das suas crianças, um iPhone, um iPad, um celular, um computador, um tablet, e você coloca na mão dos seus filhos, das suas crianças. Você está colocando os seus filhos em grande perigo. Eles estão aí porque o perigo está por todos os lados. Contra todos os nós, como eu disse, contra todos nós, contra os jovens, adultos, os idosos, contra todos, mas as crianças são vulneráveis. Elas não têm quem as proteja se nós não a protegermos. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus e protegermos as nossas crianças urgentemente. Pais, famílias, orem pelos seus filhos. Não envie os seus filhos fora da sua casa, para a escola, para a creche, para o colégio, antes de orar por eles, de clamar a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a vida deles, sobre a mente deles, sobre o coração deles, orando por eles. Ore com eles. Ore sobre eles e ensine-os a orar. Ensine a eles a palavra do nosso Deus, como o nosso Deus ordena aqui neste capítulo, do capítulo 6 de Deuteronômio, no capítulo 4, nos versículos que eu li, e no capítulo 6 de Deuteronômio. Ensina os teus filhos no caminho do nosso Deus, porque não há nenhuma outra maneira de proteger as nossas crianças se não for obedecendo a palavra do nosso Deus. Temos de obedecer, e agora, e urgente, porque as nossas crianças estão em perigo. Quantos milhões de crianças têm desaparecido na face da terra? No Brasil, nos Estados Unidos, nos países pobres, porque nos países pobres é mais fácil. As crianças estão muito mais vulneráveis por causa da pobreza, as crianças estão nas ruas pedindo ajuda, então desaparecem sem rastro. No Brasil, desaparecem sem rastro. São sequestradas. E o terrível, meus queridos, o terrível de tudo isso é que as crianças estão sendo sequestradas para tráfico humano, para sexo, para extração de órgãos, para sacrifícios espirituais malignos, malditos. Por favor, pais, e nas escolas, elas estão em grande perigo com a deturpação da ideologia de gênero, dessa coisa diabólica, desses ensinos diabólicos nas escolas, nas creches, nas escolas, nos colégios, onde as nossas crianças estão lá, vulneráveis, porque vocês, pais, não estão lá. Família não estão lá com eles estão lá vulneráveis. Por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Senhor, eu conclamo, eu proclamo, eu clamo e eu peço. Eu peço, pais, no nome do Senhor Jesus Cristo, ore pelos seus filhos, ore com os seus filhos, ore sobre os seus filhos, ensine os seus filhos a orar, ensine a palavra de Deus aos seus filhos, ensine os seus filhos no caminho do Senhor Jesus. Eu sei que grande parte dos pais trabalham
trabalham fora, chegam em casa cansados. E normalmente, grande parte, até veem os filhos, às vezes nem veem os filhos, quando chegam à noite os filhos já estão dormindo. Pais, encontrem um tempo, pais, para esses pais que trabalham fora, que não tem tempo, pais, mães, pai e mãe, pais, família, avós, encontrem um tempo, peçam a Deus encontrar um tempo durante o seu tempo na casa com seus filhos, para estar com eles, para orar com eles, orar sobre eles, orar por eles, ensiná-los a orar e ler a palavra do nosso Deus, ensinar a palavra do nosso Deus, ensiná-los no caminho do Senhor Jesus, porque então eles estarão protegidos. E pais, não coloque na mão dos seus filhos iPad, tablet, telefones celulares, por favor. E para aqueles que já são adolescentes, que já são jovens, pais, vigiem. Olhem o que os seus filhos estão vendo, vigiem. Não deixe os seus filhos trancados nos seus quartos, sozinhos nos seus computadores, nos seus celulares, nos seus tablets. Pais, vigiem. Orem. Olhem, pesquisem, olhem o que os seus filhos estão vendo. Eles estão em grande perigo. Por favor, obedeçam a palavra do nosso Deus, o que ele diz aqui. E nós conhecemos bem aquele versículo de Provérbios 22, no capítulo 22, no versículo 6, que da palavra do nosso Deus, que fala: ensina a criança, instrua a criança, guia a criança no caminho que ela deve andar, que é o caminho do Senhor Jesus. E ainda que ela esteja velha, e ainda que passe os anos dela, e ela se torne adulta, e ela envelheça, ela não se desviará do caminho que ela foi ensinada. Se ela for ensinada no caminho do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo se encarregará de proteger, de guardar, de trazer a lembrança, a memória dessa criança que ela foi ensinada. E pais, mesmo que os seus filhos já são jovens, adultos, não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de orar com os seus filhos, não deixe de orar sobre os seus filhos, porque eles também correm o risco de saírem do caminho do Senhor, de se desviarem, de serem influenciados por influências malignas, por coisas malignas lá fora, nos colégios, nas universidades, na influência de maus amigos, falsos amigos, na influência online da internet, no grande perigo. E eu sou parte de um milagre. Eu sou milagre da minha mãe, que orou por mim a vida toda, que ora, que continua orando. Minha mãezinha querida, que tem 91 anos. E eu me lembro, sempre usava aquela: mães de joelhos, filhos em pé. Eu sou o que sou hoje, servindo ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, por causa da minha mãezinha querida, que tem os joelhos calejados de orar por mim. Quando na minha juventude, anos atrás, muitos anos atrás, eu saí do caminho do Senhor Jesus e fiquei por alguns anos, 4 ou 5 anos longe do Senhor Jesus, não longe dele, mas dentro de mim eu guardei o temor, a semente do temor ao nosso Deus, a palavra do nosso Deus. Então não fui para fora, longe dele, fazendo as coisas terríveis, beber, alcoolismo, drogas, cigarros, más influências, sexo ilícito, esse tipo de coisa, não, porque a minha mãezinha tinha os joelhos dobrados diante do nosso Deus, clamando pela minha proteção e para que eu tivesse o temor do nosso Deus. E isso aconteceu, eu sabia que muitas coisas eram erradas, então eu não fiz. E hoje eu sirvo a nosso Deus por muitos anos, sou missionária, evangelista, glórias ao nosso Deus e graças ao nosso Deus pela minha mãezinha querida, uma mulher de fibra, valiosa, valente, guerreira, servo do nosso Deus, que ainda hoje tem os joelhos, continua com seus joelhos calejados, continua orando pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida do povo de Deus. Portanto, meus queridos, ouça o que eu estou falando aqui nessa mensagem. Obedeçam ao nosso Deus. Obedeçam ao nosso Deus. Obedeçam ao nosso Deus.
Não existe outra maneira de proteger as nossas crianças de toda essa malignidade existente no mundo de hoje. Nos tempos que estamos vivendo, os últimos tempos, nós cremos toda a palavra de Deus, vemos toda a palavra de Deus se cumprindo. Mas o grande perigo que as nossas crianças estão correndo, elas correm indo para as creches, para as escolas, para os colégios, e o perigo de serem sequestradas, e o perigo mesmo dentro de casa, de serem influenciadas por coisas malignas, se elas têm nas mãos um celular, um tablet, um computador. Não, por favor, meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos obedecer a palavra do nosso Deus e vamos proteger as nossas crianças. O nosso Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.